Oi, estou muito feliz que você está aqui na Semana da Nutrição Sem Prescrição. E para quem está me conhecendo agora, meu nome é Jéssica Ribeiro, eu sou nutricionista e um detalhe importante, uma nutricionista que não acredita em dietas. Eu também atuo como coach e mentora de outras nutricionistas, mas hoje eu não estou aqui para falar com nutricionista, eu estou aqui para falar com qualquer mulher que queira emagrecer de uma maneira saudável. Há 4 anos decidi compartilhar conhecimento na internet. As pessoas me perguntavam muito sobre alimentação, nutrição, emagrecimento, então eu comecei publicando textos no Instagram e de lá para cá crescemos muito. E há cerca de 1 ano e meio eu criei o meu canal no YouTube e fico muito feliz em falar que a gente já está com mais de 3 milhões de visualizações durante esse período. Tive também a oportunidade de atender como nutricionista em 5 estados brasileiros, conhecendo a cultura e necessidade dos 4 cantos do país. E essa série inaugural de 4 aulas gratuitas do programa Nutrição Sem Prescrição certamente pode melhorar muito os seus resultados e a maneira como você se alimenta. Eu vou te mostrar de maneira descomplicada os passos para você ter resultados que vão muito além de seguir uma dieta no papel. E nesses 10 dias que vamos ficar juntas, você vai conhecer mais sobre como funciona o seu corpo, como emagrecer sem dietas, sem maltratar o seu corpo e sem aquela coisa de ficar cortando grupos alimentares. Sem também passar fome, controlando a ansiedade, eu vou mostrar como você pode ter um corpo mais bonito. Enfim, achar a sua melhor versão, como eu gosto de falar. E nesse vídeo 1, você vai aprender como uma alimentação mais estratégica e prazerosa muda definitivamente os seus resultados e que emagrecer assim torna o processo sustentável e possível. E essa metodologia funciona mesmo se você tiver uma caminhada longa com muito peso para eliminar ou se quer apenas perder alguns poucos quilinhos concentrados e indesejados. Para quem quer números, eu perdi 40 quilos em 9 meses. Durante o período do curso, eu emagreci cerca de 10 quilos. Então tá todo mundo falando, nossa, como você tá magra, você emagreceu muito. Nossa, isso é ótimo, né? Pela última avaliação física que eu fiz, eu consegui reduzir 4% do meu percentual de gordura corporal. Diminuir barriga, a perna muito mais torneada, celulite, putz, diminuiu pra caramba. E tô assim, na melhor fase tanto do meu corpo e principalmente da minha cabeça. Esses são apenas alguns de vários depoimentos das minhas alunas do Nutrição Sem Prescrição. Elas viveram tudo isso que eu vou te mostrar. Citarei mais algumas histórias ao longo da semana e você também poderá, se preferir, conferir o depoimento completo. Mas agora, vamos lá entender como encontrar a alimentação mais adequada para o seu caso. Recomendo papel e caneta para que você possa anotar o que achar mais importante. A nutrição está sendo distorcida e muito provavelmente você já tentou fazer alguma dessas dietas. Da sopa da lua, Atkins, Duncan, da proteína, low carb, paleo, dieta dos pontos, contagem de calorias, cetogênica, jejum e por aí vai. A indústria vende a ideia de que isso funciona e se não dá certo para você, a culpa é sua. É você que não tem disciplina ou foco para se adequar e a consequência disso é uma relação com a comida cada vez pior. Depois de atender várias centenas de pessoas no consultório e mais outras centenas no curso Nutrição Sem Prescrição, eu percebi que há uma única forma de realmente emagrecer para sempre. E isso é uma fórmula nada mágica de 2 pontos principais. O primeiro é autoconhecimento. Sim, entender como você funciona, como é o seu comer, como você lida com a ansiedade, quais são os gatilhos emocionais que fazem você desistir, é um ponto crucial. E é justamente nesse ponto que quase todo mundo ignora quando decide recomeçar. E o segundo ponto é o conhecimento nutricional. Realmente, emagrecer se torna muito mais complicado se além de não se conhecer, você não conhece os alimentos, não conhece as melhores estratégias e não tem um direcionamento prático do assunto. E quando se tem esses 2 pontos alinhados, o emagrecimento acontece de uma maneira muito mais fluida e sustentável. Nessa videoaula eu vou falar da parte nutricional e na próxima sobre autoconhecimento.
E aí, ao invés de fazer isso, o que as pessoas fazem? Depositam todo o processo de mudança, terceirizando a responsabilidade e achando que é uma nova dieta que vai fazer a diferença que nada mais na vida fez. Quero que você entenda agora e de uma vez por todas que dietas restritas, seja em caloria ou com quantidade muito pequena de carboidrato ou gordura, não são sustentáveis e nem mesmo necessárias para o emagrecimento. Perceba o que acontece toda vez que você decide iniciar uma dieta. Você tá lá, empolgada com o papel. Tá, nem sempre tão empolgada assim. Vai no supermercado, compra um monte de folhosos, mais até do que você tem condições de comer no período, e espera a segunda-feira para começar. O primeiro dia, ok, até dá pra levar, mas vão passando os dias e a fome e a vontade de comer se tornam incontroláveis. A comida fica cada dia mais sem graça, e quando aparece o final de semana e os eventos sociais, tudo fica mais difícil, não é mesmo? Sabe por que isso acontece? Quando você faz restrição demais, comendo muito menos do que você precisa, você não consegue atingir o resultado que você quer por muito tempo. O corpo entra em estado de alerta, aumenta os sinais de fome, faz você ter mais vontade de comer. Aos poucos, a dieta vai deixando de funcionar, dando lugar ao efeito sanfona e se retoma aos mesmos hábitos, pesos e satisfações. E muitas vezes isso prejudica muito mais do que somente a parte estética, mas causa sérios prejuízos à sua saúde. Muitos deles graves e que duram por muito tempo, que vão desde doenças intestinais até desordens, como o metabolismo ficar ainda mais lento por conta da saturação com dietas. Isso quando o emocional não fica ainda pior, fazendo com que toda essa carga seja direcionada na comida. Exatamente como a minha aluna Fernanda relatou que acontecia com ela. A história dela, apesar de ser um pouco diferente, é também bem comum o que acontece com grande parte das pessoas que tentam fazer a dieta. Começou a fazer uma dieta, com isso gerou mais ansiedade, mais vontade de comer, caindo num ciclo vicioso de dietas. Você já parou para pensar que não deveria ser assim? Que a comida não deve preencher o espaço da sua vida, principalmente dessa forma tão cruel? O que eu vou te mostrar nessa série de vídeos foi o que conseguiu reverter o quadro da Fernanda e de outras inúmeras mulheres. Além da parte emocional, a parte fisiológica entende que esse tipo de abordagem com dietas restritivas são uma agressão ao corpo e sinais químicos e fisiológicos são ligados, aumentando a fome e reduzindo o metabolismo. Preste atenção nesse estudo aqui, publicado recentemente pelo American College Journal, com nível de evidência A, ou seja, uma revista de grande credibilidade. Esse estudo comparou a relação entre fome e saciedade, avaliando os seguintes aspectos: sexo, redução calórica induzida pela dieta, ou seja, comer pouco, déficit energético induzido pelo exercício intenso, ou seja, gastar mais fazendo exercício, e houve também um grupo controle para servir de comparação entre os grupos. E o que podemos concluir de resultados nesse estudo? Mostrou-se uma maior concentração de grelina, que é o hormônio da fome nas mulheres, comparado com os homens, ou seja, a mulher sente mais fome do que o homem. Outro dado importante nesse estudo é que ele mostrou que no grupo das mulheres que comeram menos, a fome e a ingestão de alimentos depois aumentou bastante. Mas essas respostas não aconteceram no grupo que aumentou o gasto apenas com treino intenso. Ou seja, passar fome definitivamente não parece ser uma estratégia inteligente e tem prazo para acabar. E é exatamente por isso que as metodologias tradicionais são tão falhas e temos um percentual assustador de pessoas que perdem peso e voltam a engordar. O corpo luta contra o emagrecimento de uma maneira intensa por uma questão de sobrevivência. E como reverter tudo isso? Comendo com mais estratégia. Por exemplo, a maioria das pessoas come de fato muito carboidrato, por um motivo muito simples. Elas consomem pouca proteína, muito menos que o recomendado. Isso faz com que a relação proteína-carboidrato fique muito ruim. Assim, as pessoas perdem tempo se preocupando e demonizando os carboidratos, quando, na verdade, esse é um reflexo de um outro erro, muito mais simples de ser consertado. Vejo várias pessoas cortando o carboidrato quase que por completo da alimentação, acreditando fielmente que essa é a melhor forma de gerar resultados, e até fugindo completamente do conceito low carb. Low carb
carb é bem diferente de no carb. Não adianta reduzir o carboidrato se a sua ingestão de proteína está ruim. Isso só vai gerar sofrimento desnecessário, fome e dor de cabeça. O consumo de proteína é importantíssimo para controle da fome, além de ter outras inúmeras funções, como restauração das nossas células, sistema de defesa, imunidade, e também é responsável pela formação de hormônios. Sério, gente, inúmeras funções, sem exagero. Os estudos mostram que quantidades entre 1,2 até 2,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal parecem ser efetivas para potencializar a redução de gordura. Essa margem é bem grande, justamente para que possamos controlar a fome, número de refeições, rotina, sem que haja necessidade de ficar pesando ou calculando tudo, depois que você tem essa breve noção se o consumo está adequado ou não. Esse, por exemplo, era um dos erros da minha aluna Fabiana. Saber, por exemplo, que eu comia pouca proteína, para mim foi algo surpreendente. E aí, a cada aula, eu aprendi um pouco mais. E como uma grande parte das pessoas não conhecem uma maneira mais inteligente de combinar os alimentos, comem pouca proteína e muitas vezes pouca gordura, e aí compensam no carboidrato. E é quando a vaca vai pro brejo. Como os carboidratos já começam a ser digeridos na boca, ou seja, muito rapidamente, eles te deixam saciada por um tempo muito curto. Você acabou de comer aquela pizza, ficou até saciado, mas logo depois você já quer mais e muito mais. Isso acontece por dois fatores básicos. O primeiro é a rápida digestão e o segundo é que toda vez que comemos carboidratos em grande quantidade, principalmente os refinados, estimulamos um hormônio chamado insulina. A insulina é responsável por colocar a glicose que foi gerada no processo digestivo dentro da célula. Nessa hora, o corpo funciona como uma grande obra, onde as células são os operários e a glicose é a matéria-prima. Quando a glicose chega em grande quantidade, é como se chegasse muita matéria-prima e os operários precisassem dar um jeito nisso. Com isso, parte da glicose vai para a geração de energia, mas opa, sobrou ainda muita matéria-prima e os operários prontamente entendem que vai ser necessário fazer um estoque dessa matéria-prima, ou melhor, da glicose, em excesso como forma de gordura. Jéssica, então pera aí que eu fiquei confusa. Se você está dizendo que os carboidratos são digeridos mais rápidos, colocando glicose na corrente sanguínea e que isso vai estimular a insulina e que essa insulina é responsável por colocar a glicose dentro da célula, então por que não é o carboidrato grande vilão? Ah, é justamente aí que mora o pulo do gato. No momento em que você ingere o carboidrato de boa qualidade e de maneira moderada, junto com proteína e gordura, você dá mais trabalho para o seu corpo metabolizar e digerir essa refeição. Alteramos a carga glicêmica, que nada mais é do que a velocidade que a glicose vai aparecer no sangue, e com isso controlamos o pico de insulina. Assim, lembra lá do operário com a matéria-prima? O operário não vai receber muita matéria-prima de uma vez e vai conseguir focar na geração de energia para o corpo e vai entender que não há necessidade de fazer grandes estoques. Jéssica, então você está querendo dizer que se eu souber combinar melhor os alimentos, eu posso emagrecer comendo carboidrato? Sim, exatamente! Quando você entender que a grande questão é saber combinar adequadamente os alimentos, fica muito mais fácil perceber que tentar matar a fome apenas com carboidrato, na maioria das vezes, leva a excessos. Em linhas gerais, esse pequeno ajuste de aumentar a proteína, apesar de simples, faz com que você não sinta fome o tempo inteiro e não se exceda em carboidratos e calorias vazias. E para que fique claro na sua cabeça se esse é um erro que você comete, eu elaborei um material sobre recomendações de proteína, onde você vai poder fazer um pequeno teste e identificar se você consome proteína de maneira suficiente e também as principais fontes alimentares. Dessa forma, você vai ver na prática como você pode ajustar a sua alimentação. E depois de tudo isso, o grande desafio é ajustar a quantidade de refeições que você precisa fazer e finalmente entender qual é a sua real necessidade alimentar, resgatando e ouvindo os sinais do corpo, que hoje passam desapercebidos, e entendendo quantas refeições você precisa fazer e o que funciona melhor
para o seu organismo. Parece óbvio, mas talvez você ainda não tenha se dado conta que você é única e que a sua alimentação não precisa ser igual a de todo mundo. O que funciona para você não é o que funciona para sua amiga e vice-versa. Por exemplo, será que realmente você sabe qual o número de refeições que precisa fazer durante o dia para se sentir satisfeita? As pessoas ficaram extremamente noiadas com esse mito de comer de 3 em 3 horas, acelerar o metabolismo. E hoje eu preciso te dizer que essa é apenas uma estratégia e não é obrigação. Entendendo as suas reais necessidades, você vai ter finalmente as chaves do seu sucesso. Vamos a um exemplo real de como isso funciona na prática. Vou criar um caso fictício de uma mulher que eu vou chamar de Mariana e ela quer emagrecer. Ela está pesando 80 quilos e não tem problemas de saúde. Claro que vamos desconsiderar genética, fatores emocionais, treinos e outros fatores que vão influenciar no processo. E por questões didáticas, eu vou focar aqui apenas na parte alimentar. Perceba também que eu não vou pontuar quantidades, apenas na qualidade da alimentação. No café da manhã, podemos ver que a Mariana está consumindo pão integral, peito de peru, queijo branco, café com açúcar. No lanche da manhã, podemos ver que a Mariana está comendo maçã com castanhas. No almoço, arroz, feijão, batata, salada verde e carne. No lanche da tarde, um iogurte light. E no jantar, salada e proteína. Podemos perceber que nessa alimentação existem vários pontos de melhora, como por exemplo os falsos saudáveis, como peito de peru e iogurte light, e talvez até mesmo esse pão integral não seja mesmo integral e a Mariana está comprando por engano. Isso porque esses alimentos, além de não serem saudáveis, também prejudicam no processo de emagrecimento, porque contém substâncias como xarope de glicose, frutose, maltodextrina e também adoçantes artificiais. Você consegue se desvencilhar dessas armadilhas fazendo uma leitura de rótulos e identificando esses açúcares escondidos. Falando em açúcar, podemos ver um consumo frequente diário dele, seja no açúcar mascavo que está inserido no café da manhã, provavelmente todos os dias, e até mesmo nesses industrializados que eu citei. Percebemos também que nesse café da manhã, provavelmente temos uma pouca quantidade de proteína. Além de não ser saudável, o peito de peru não tem tanta proteína como as pessoas imaginam. 2 fatias de peito de peru possuem em média 5 gramas de proteína e uma fatia de queijo média possui também 5 gramas, somando apenas 10 gramas de proteína nessa refeição. Lembra que eu falei que o consumo de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso é recomendado para um processo de emagrecimento? A Mariana pesa 80 quilos, logo esse consumo ótimo de proteína deveria ser entre 90 e 160 gramas totais no dia. Esse café da manhã tem pouca proteína e provavelmente ela sente fome mais rápido e existe a necessidade de se consumir essa maçã com castanha. Perceba que se a Mariana aumentasse a quantidade de proteína, incluindo, por exemplo, ovos, ela se sentiria muito mais saciada e talvez perdesse a necessidade de se fazer esse lanche da manhã. No almoço, podemos perceber que temos 4 fontes de carboidrato: arroz, feijão, batata e laranja. E aí podemos analisar 2 pontos. Será que essa quantidade toda de carboidrato está sendo consumida porque a porção de carne está pequena? Ou, se não for o caso, será que esse almoço está respeitando os sinais de fome e insaciedade da Mariana? Ou será que ela não está comendo por ansiedade? A quantidade de salada, será que está suficiente? Será que não dá para aumentar para ela se sentir mais saciada e conseguir reduzir esse carboidrato? À tarde, a Mariana está consumindo esse iogurte light. E o que a indústria faz? Para reduzir a quantidade de calorias do produto e vendê-lo como aliado do emagrecimento, ele coloca bastante açúcar, porque se você tira a gordura, o produto fica com gosto horrível. Então esse produto é, na verdade, um falso saudável. Nesse caso, a Mari poderia substituir esse iogurte por um iogurte natural ou fazer outras inúmeras combinações de alimentos de acordo com os alimentos que ela já gosta, já consome, já são saudáveis. Agora vamos a um fato curioso. A salada com frango à noite, com proteína à noite, será que respeita as preferências dela ou que ela está fazendo isso apenas para emagrecer? Será que depois de todos esses ajustes não daria para devolver o carboidrato à noite? Provavelmente sim.
E assim, trabalhando cada ponto e quebrando cada mito e deixando a sua refeição com a sua cara, você pode atingir resultados impressionantes. E talvez esse aqui não seja exatamente o seu caso, talvez você já não cometa esses erros que eu citei e ainda assim não entende por que não emagrece. Eu vou te contar uma história no mínimo curiosa. A Ana já tinha feito inúmeras dietas bem sofridas. Ela emagrecia, apesar de tanto sofrimento, em média 1 a 2 quilos. E já tinha pensado em recorrer à lipoaspiração. Ela teve medo de não se adaptar a essa proposta que eu estou trazendo, já que os erros dela não eram tão básicos. No meu caso, como eu tinha muito vício em dieta, o meu medo era não saber as quantidades, né, que tinha que comer. Eu tinha medo de comer demais. E a Jéssica me falou o seguinte: Ana, você tem que voltar a comer. Seu corpo não sabe mais o que é comer. Então, ele tem que ver que tá tudo bem para poder regularizar o seu corpo e você emagrecer. Você privou seu corpo de comida por muito tempo. Fez muita loucura com o seu corpo por muito tempo. E isso me fez parar para pensar, para refletir e ver que foi isso mesmo. Então, comecei a fazer as coisas que eu aprendi e realmente hoje eu tô comendo mais, tô comendo melhor e mesmo assim tô emagrecendo. E é importante você saber que existem infinitas possibilidades dentro desse comer sem dieta, sabendo como você pode consumir qualquer alimento sem cometer excessos, desde que atinja o equilíbrio diário. Você conseguir abrir a geladeira, olhar para lá e entender, ok, hoje eu vou misturar isso com isso e eu vou ter uma refeição super equilibrada, eu vou estar me alimentando não só fisicamente, como a minha alma também. E essa foi o ponto de viragem na minha vida, completamente, porque consegui aprender e entender qual era o meu equilíbrio. E hoje em dia eu finalmente consigo fazer isso. Eu falo isso com um sorriso muito grande no rosto. Então é isso, comenta aqui pra mim o que você aprendeu hoje. E se tiver pintado alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também. Eu amo ler os comentários de vocês. Aviso que essa semana está demais. Não se esquece de baixar o e-book e ficar sabendo se o seu consumo de proteína está ok ou não. E fica ligada no seu e-mail. Não se esquece de me adicionar nos contatos, porque vem muita coisa boa por aí. Clicando no ícone do WhatsApp, você pode compartilhar esse vídeo com as suas amigas que também precisam aprender tudo isso. A gente ainda vai falar sobre alimentação e estratégias essa semana, mas quero deixar bem claro que apenas isso pode não ser o suficiente para você alcançar os resultados que você quer. Autoconhecimento é a chave do processo e eu vou fazer vocês experimentarem isso na segunda aula, que será aniquilando os bloqueadores mentais. E é imprescindível que você acompanhe essa sequência para que possa colocar desde já em prática o que está aprendendo nessa semana tão especial. Um beijo e até mais! Com as sessões de coaching eu aprendi a me entender, a me conhecer melhor, e durante os exercícios assim de coaching a gente vai aprendendo a tratar a causa, sabe? E não só o sintoma. Quando eu parei de focar só na alimentação e sim em mim, e nessa mudança de hábitos, os resultados começaram a aparecer, tanto no meu corpo quanto na minha cabeça, na minha vida pessoal, profissional. Isso é muito bom.